Hoje, sexta-feira, dia de maldade e também dia 3 de julho. Às 22 horas aqui no YouTube, ou seja, daqui a pouquinho, nós teremos a nossa web aula final sobre o livro E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. E nessa web aula você pode mandar as suas mensagens, mandar a sua pergunta, interagir, estudar e se politizar junto comigo. Se você ainda não adquiriu o seu livro, você pode comprar tanto no Clube de Autores a versão física quanto na Amazon Books a versão digital. E é um grande instrumento de politização que você me ajudou a elaborar. E hoje falaremos sobre o epílogo, o que vem depois de Bolsonaro, quais são os traidores de Bolsonaro. Então vem acompanhar essa aula hoje. E se você perdeu qualquer uma das aulas anteriores, aqui na descrição tem uma playlist para que você possa ver as aulas anteriores. Também gostaria de pedir que você me siga aqui no YouTube e também nas outras redes sociais, Twitter, @ProfLeoOficial, Instagram, canal ProfLeo, porque eu estou preparando novidades para o canal agora no mês de julho e vocês vão adorar essas novidades, eu tenho certeza. Eu não posso dar mais detalhes porque senão é spoiler e eu sei que o jovem moderno, e você é um jovem moderno, apesar de talvez você possa ser um pouco mais idoso, mas não tem problema, aqui todos nós somos jovens porque temos o espírito jovem e a mente aberta para novos aprendizados e novas perspectivas. Por isso eu considero você como sendo uma pessoa jovem. Então eu não posso dar spoilers do que virá. Mas se você gosta do Ciro Gomes, você vai adorar. Se você gosta do Haddad, você vai adorar. Se você gosta de Marina Silva, também você vai adorar. E se você gosta de ironia, você também vai adorar. E se você gosta do Ciro Gomes, com toda certeza você deve ter gostado da entrevista que ele concedeu para o José Luiz da Atena hoje. O link também vai estar aqui na descrição, para a Rádio Bandeirantes. E parece que o Ciro Gomes e o Datena eles vão casar, porque o quanto que o Ciro Gomes tem aparecido no programa do Datena na rádio é algo impressionante. Só falta o Datena pedir o Ciro Gomes em casamento. Foi uma entrevista não muito diferente das outras que nós estávamos acostumados, mas algumas coisas nessas entrevistas do Ciro Gomes com o Datena têm me chamado bastante a atenção. Como eu falei, o link está aqui na descrição. Muitas pessoas nas nossas últimas webaulas falam da diferença do Datena para a rádio e do Datena para a televisão. Isso é bastante normal, porque o Datena, pelo menos eu sinto isso, o Datena ele veio da rádio, isso é verdade, não é uma coisa que eu sinto, tá? É uma coisa que aconteceu, de fato o Datena ele surgiu na rádio. Mas eu sinto que o Datena ele é muito mais acostumado, ele se sente muito mais à vontade na rádio do que na televisão. Mesmo ele sendo um bom apresentador, mantém bons níveis de audiência, independentemente da emissora em que ele esteja, o Datena dá boa audiência. Mas no rádio ele se sente mais confortável, eu acho que é a praia dele, é onde ele gosta de nadar. E o Ciro Gomes tem aparecido bastante nos programas do Datena. Para aqueles que já acompanharam o livro, viram que tem um capítulo específico sobre o apoio da mídia, onde eu falo sobre o Datena. E é importante entender principalmente a relação do Datena com as classes C e D da população brasileira. Essas são classes muito importantes na hora da decisão eleitoral. E o Bolsonaro, ele sempre utilizou muito o Datena, o Siqueira Júnior, o Ratinho para crescer em cima dessas camadas mais populares. Se foi por isso ou não, o que nós temos é na última pesquisa do Datafolha, o Bolsonaro tem um apoio considerável de pessoas com até 2 salários mínimos. 52% de todas as pessoas que acham o governo Bolsonaro bom ou ótimo são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Então, ter esse canal de comunicação com essa parcela do eleitorado é importante. E o Ciro Gomes ele tem aproveitado isso. Mas como eu falei para vocês no momento anterior do vídeo, essa conversa não teve nada demais, mas algumas coisas me chamaram a atenção. O primeiro, que foi uma conversa completamente voltada para a ideologia da classe média. O que mais foi discutido ali foi honestidade do Ciro Gomes e corrupção, rouba ou não rouba. E você sabe que a ideologia de classe média é ver a política como sendo aqueles que são honestos e aqueles que são desonestos. O próprio Ciro Gomes falou, o Lula venceu uma eleição falando isso. Ele prometeu para o país que seria diferente. Mas, no final das contas, nas palavras do Ciro Gomes, Lula não foi. E você precisa entender classe média não como sendo classe A, B, C, D, E ou F, mas sim
pela mentalidade que a pessoa apresenta. E uma das piores mentalidades da classe média é justamente aquela visão política que é dividida entre rouba e não rouba. E eu não sei se o Datena ele tem algum tipo de mágoa com o Lula por conta de algumas entrevistas que o Lula não quis conceder para o Datena. O Datena falou que o Lula não dá entrevista para ele. Eu não sei se é por conta disso. Mas o Datena, sempre que ele tem oportunidade, ele dá uma cutucada no Lula. Ele dá uma insinuada que o Lula é desonesto. E levanta a bola do Ciro Gomes para o seu ouvinte e também para aquele que vai assisti-lo, que o Ciro Gomes é honesto. Ele sempre fala, o Ciro Gomes é um cabra macho. Ele falou hoje, o Ciro Gomes é um cabra macho e além disso ele é estudado. E por conta dessas duas características, ele só fala aquilo que ele tem certeza. Então, ele passa uma imagem de confiança do Ciro Gomes para o eleitor ou para o ouvinte, o telespectador do Datena. Datena tem se transformado em um cabo eleitoral importante para o Ciro Gomes. Como ele foi também para o Bolsonaro, um porta-voz do Bolsonaro importante. Talvez esse tipo de figura mais masculina, e o Bolsonaro ele tem essa figura do machão, né? Pelo menos ele gosta de aparentar que ele é um machão. Talvez esse tipo de figura mais masculina, de força, de disciplina, de imposição, talvez seduza politicamente o Datena. Não sei, pode ser. Mas uma coisa que me incomodou na fala do Ciro Gomes foi justamente todo esse discurso de classe média. O Ciro Gomes, em nenhum momento, ele falou sobre o trabalhador. Ou se falou, falou muito pouco. E eu acho que, como eu falo, então essa é a minha opinião. Na minha opinião, um candidato de esquerda que quer ter chances de ir para o segundo turno em 2022 precisa começar a dialogar cada vez mais com a classe trabalhadora. O Ciro Gomes, ele tem experiência suficiente para pautar uma entrevista. Ele tem experiência para isso. Mesmo que o Datena não queira ir para as perguntas ou para as respostas, para o caminho que o Ciro Gomes está conduzindo a entrevista, ele pode simplesmente conduzir. Ele poderia ter falado da manifestação de domingo. De domingo não, dos entregadores. Então, isso faltou nessa fala do Ciro Gomes. E por que é tão importante que os partidos de esquerda comecem a dialogar com os trabalhadores? Porque a esquerda ela se distanciou do trabalhador. Essa é a minha interpretação, apoiada também na interpretação do Tarso Genro, uma das figuras mais importantes e relevantes do Partido dos Trabalhadores. O PT e as esquerdas se distanciaram dos trabalhadores, tanto que hoje quem ganha até 2 salários mínimos tem uma predisposição a votar no Bolsonaro pelo aquilo que nós vemos na última pesquisa do Datafolha. As pessoas que gostam do Bolsonaro, ou seja, que acham o governo dele ótimo, a maioria acredita que o Bolsonaro faz muito bem aos mais pobres. E isso é inadmissível para os partidos de esquerda perderem na narrativa com os mais pobres para o Bolsonaro. Ainda mais alguém que fez a reforma da Previdência. Ainda mais alguém que quer privatizar praticamente todo o Estado. Então a esquerda perder no discurso com a classe trabalhadora para o Bolsonaro é simplesmente inadmissível. E é importante que o Ciro Gomes, se ele tem mesmo pretensões de ir para o segundo turno, de ser de fato político e não um analista, ele precisa começar a dialogar mais com a classe trabalhadora. Porque o Ciro Gomes nos últimos dias, nas últimas entrevistas, nos últimos tempos, e até mesmo com o livro dele, eu vejo ele muito mais analista político do que um político de fato. É claro que ele tenta dominar uma parcela do eleitorado que vota em Dória, um eleitorado de centro que não quer uma paixão com Lula ou com o Bolsonaro. Ele briga por essa parcela do eleitorado. Mas ele precisa falar com os trabalhadores. Porque se o Ciro Gomes ou a esquerda continuar distante dos trabalhadores, não é impossível que haja um segundo turno em 22 entre Bolsonaro e Sérgio Moro. E eles falaram do Sérgio Moro, o Datena e o Ciro Gomes conversaram sobre o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, na visão do Ciro Gomes, e nós vamos falar do Sérgio Moro hoje na web aula às 10 horas, na visão do Ciro Gomes, o Sérgio Moro ele é o preferido da burguesia brasileira,
para disputar as próximas eleições de 22. E ele falou que o Sérgio Moro não tem experiência para administrar absolutamente nada, ele... Mais ou menos aquela história do estagiário, do Luciano Huck, que ele fala, o Luciano Huck é um estagiário, ele não tem experiência, tem que colocar alguém experiente no cargo de presidente da República, e o Ciro Gomes, de fato, ele tem um currículo, ele tem experiência para ocupar postos no executivo. Haja vista a discussão que ele teve, ou o debate que ele teve com o João Amoedo. O João Amoedo passou muita vergonha, porque não tem a experiência da vida pública que o Ciro Gomes tem. Então ele continua nesse discurso. Mas ele falou algo interessante sobre o Moro e o Haddad. Em um debate entre o Moro e o Haddad, o Sérgio Moro simplesmente vai falar o seguinte, caso o Haddad fale que a prisão do Lula foi injusta. O Sérgio Moro, nas palavras do Ciro Gomes, pode simplesmente falar o seguinte, olha, mas o Palocci devolveu 100 milhões porque ele roubou. O seu partido é um partido corrupto. E ele destruiria o Fernando Haddad em uma única fala no debate. E de fato, o Ciro Gomes ele tem razão nesse ponto. Mas nós não podemos esquecer que o brasileiro perdoou o PT em 2 oportunidades. A primeira delas no Mensalão e a segunda delas no Petrolão. Em 2014, Dilma foi eleita, mesmo tendo os problemas da Lava Jato. Então, se a esquerda tiver um concorrente moralista, como Moro moralista até combina, né, que tem um apelo grande com a classe média, a esquerda precisa mais do que nunca estar conectada com o trabalhador. Porque quanto mais a esquerda deixa o trabalhador, e eu estou falando daquele trabalhador mais humilde, que mora nas regiões periféricas, quanto mais a esquerda dá as costas para esse trabalhador, mais a igreja evangélica entra junto com esse eleitorado. E vocês sabem para quem a igreja evangélica vai decidir o seu voto em 22. Não precisamos nem dizer. Ainda mais se Marco Feliciano de fato sair como vice-presidente, como foi ventilado há uns tempos. Mas eu gostaria de saber qual foi a sua impressão da entrevista do Ciro Gomes para o Datena. Você acha que eles vão casar? Você acha que esse casamento é uma boa para o Ciro Gomes e também para o Datena? O Datena falou que a live, que esse momento que eles tiveram, né, porque foi transmitido, se não me engano, ao vivo no YouTube, gerou uma boa audiência para o Datena. Nas palavras do Datena, então Ciro consegue gerar a audiência. Então isso é bom. Porque eu sempre falei pra vocês, muitas pessoas falam, o estilo cangaceiro do Ciro Gomes de falar, mas que de se enforcar com a própria língua, isso é ruim. Não, nunca foi ruim isso. Muito pelo contrário, isso é bom pro Ciro Gomes. Porque ele é polêmico, mas ele é um polêmico igual ao Bolsonaro, só que com... Polêmico, não as polêmicas parecidas, mas polêmico, ambos são pessoas polêmicas. Tá? Mas as polêmicas do Ciro Gomes, elas também possuem conteúdo. O Ciro Gomes é alguém que tem conteúdo. Então, além dele dar audiência pela polêmica, ele consegue trazer uma substância maior. Então, isso é uma vantagem para ele. E, aparentemente, isso tem sido, sim, uma vantagem para o Ciro. Ele fez uma live também com o Flávio Dino e outras personalidades. Eu vou fazer essa análise da live amanhã, tá bom? Então, fiquem tranquilos que essa análise vai sair, mas eu sei que eu estou causando muita ansiedade em vocês com as novidades do canal e também com essa live do Ciro Gomes, mas amanhã essa live vai sair, fique tranquilo, fique tranquila, você que gosta do Ciro Gomes, que essa live, essa análise vai sair e vai ser possivelmente amanhã, no mais tardar no domingo, mas vai sair. Mas para você saber, você vai ter que se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Nos vemos daqui a pouquinho na nossa web aula e eu espero que você traga perguntas relevantes e questionamentos para que a gente possa fomentar a nossa discussão e aprimorar cada vez mais a nossa comunidade de reflexão. Até daqui a pouco.